Fala galerinha, beleza? Para aqueles que não me conhecem, sou o professor Itaécio, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente leciono na Escola Jornalista João Emílio Falcão, Zona Sul, lá no bairro Vamos Ver o Sol. E antes de mais nada, antes de começarmos nosso conteúdo, nossa aula de hoje, quero deixar aqui um abraço para todos os meus alunos do nono A, nono B e nono C. Tamo junto, galera. E hoje, galerinha, vamos para mais uma aula. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os números racionais, certo? Números racionais. Para ser mais preciso, vamos trabalhar dois tópicos. O primeiro seria o descritor 24.6, que fala sobre associar um número racional, escrito por extenso, à sua representação decimal e vice-versa. Nós vamos transformar um número decimal, nós vamos escrever, aliás, esse número decimal com números por extenso e do extenso representar por números. E o outro descritor é o também descritor 24, só que no ponto 7, que fala sobre comparar números racionais com diferentes números de casas decimais, utilizando aí o arredondamento, beleza? Então, vamos lá, galera. Para dar início, vamos aí verificar como fazemos a leitura de números decimais. Números decimais são números que possuem vírgula. Por exemplo, os números 2,35, 1,32, 0,25. Ao lermos esses números, falamos o seguinte, por exemplo, 1,5, temos o costume de ler 1,5, mas matematicamente está incorreto. Na verdade, essa é uma linguagem mais usual, não é aquela linguagem formal, aquela leitura formal matematicamente. Para fazer essa leitura corretamente, de um certo número decimal, devemos saber de algumas definições, que são elas. Primeiro, quais são as partes de um número decimal? Certo? A primeira coisa que podemos notar é que há uma vírgula que tem a função de separar o número em duas partes, a parte da esquerda e a minha parte da direita. Este símbolo pode ser chamado de separador decimal, certo? Usualmente, cotidianamente, a gente chama simplesmente de vírgula, mas na matemática recebe um nome específico que é separador decimal. Isso para os números racionais. E aí eu tenho um exemplo aí, 13,425. Então essa vírgulazinha aí recebe o nome de separador decimal. Essa é a primeira informação que nós temos sobre os decimais antes de fazermos aí a nossa leitura. A segunda parte que vocês precisam conhecer é a parte que nós chamamos aí da esquerda, a parte inteira. Os números que estão na parte esquerda do separador decimal são a parte inteira do número. Aí no caso do exemplo anterior, 13,425, nós temos que o 13 é chamado aí de parte inteira. Estes números representam unidades inteiras, exatamente como fazem os números inteiros. Como assim, professor? Imagino que tem duas pessoas e elas têm, vamos dar um exemplo aqui, 3 biscoitos para repartir igualmente entre elas. Obviamente, dos 3 biscoitos, cada uma recebe um inteiro, certo? E o terceiro biscoito vai ser repartido igualmente entre as duas. Então, aquela parte que é entregue, aquele biscoito que é entregue inteiro para cada uma, representa a nossa parte inteira, certo? É a quantidade que não foi dividida. Além da parte inteira, nós temos a parte decimal ou parte fracionária, certo? Que são os números que estão à direita da vírgula. No exemplo aí que nós citamos, 13,425, esse 425 aí seria a minha parte decimal, tranquilo? Essa parte decimal é aquela parte que nós repartimos do inteiro em duas partes iguais, no caso aí do biscoito, certo? Tínhamos um biscoito inteiro, nós pegamos ele, dividimos em duas partes. Essa parte que nós encontramos ao dividirmos é o que nós chamamos aí de parte decimal. É uma fração do inteiro. Esta parte do número representa partes menores que a unidade, assim como os números fracionários. Então, mas como é que eu faço a leitura dos números decimais? A gente vai fazer essa leitura utilizando aí os valores posicionais.
certo? Lembra quando estudamos aí os números naturais? Aqueles números eles eram divididos em classes e em ordem. Os números decimais, eles também seguem essa lógica. Além das classes e das ordens, na parte inteira, tem os valores posicionais que representam aí as casas após a vírgula, as casas decimais, certo? Também é possível usar os nomes dos valores posicionais para ler os decimais. Para isso, é necessário conhecer o nome das posições que estão depois das vírgulas. Observe. Nós temos aí um exemplo, 0,537,190 e assim sucessivamente, né? Reticência. Observe que o primeiro número após a vírgula, ele recebe o nome de décimo. O segundo número após a vírgula recebe o nome de centésimo. O terceiro recebe o nome de milésimo. São aí as três primeiras casas decimais. Só são essas? Não. Existem inúmeras casas decimais. As três primeiras posições são chamadas de décimo, centésimo e milésimo. Estas partes são resultado de dividir as unidades em 10, 100 e 1000 partes iguais, respectivamente, certo? Quando eu pego, por exemplo, um determinado número e divido ele por 10, nós temos o que nós chamamos de décimo. Se eu divido por 100, eu tenho aí uma centésima parte. Por 1000, a mesma coisa, uma milésima parte. Daí os nomes das casas decimais, as primeiras serem décimos, centésimos e milésimos. Se você pegar, por exemplo, um milésimo e dividir por 10, nós obtemos uma próxima casa decimal, que seria o décimo de milésimo. Isto porque no total são 10.000 partes em uma unidade, certo? Eu já tinha o milésimo, que são 1000 partes, e eu dividi por 10. Então nós vamos encontrar aí ao todo uma quantidade aí de 10.000 partes, certo? Daí o nome de décimo de milésimo. Se cada décimo de milésimo for dividido por 10, a unidade será dividida em 100.000. Por esta razão, cada uma destas pequenas partes é chamada aí de centésimo de milésimo, certo? Você já tem 10.000, eu divido mais em 10 partes a mais, cada uma delas, e aí nós vamos ter um total de 100.000 partes. Daí o nome centésimo de milésimo. E assim sucessivamente, né? Tá aí. Nós já vimos que as três primeiras recebem o nome de décimo, centésimo e milésimo. As seguintes seriam décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo e assim sucessivamente. Professor, você vai colocar todas? Não, seria impossível colocar todas porque são infinitas as casas decimais. Nós vamos trabalhar com aquelas que são mais usuais, certo? Que é o décimo, o centésimo, o milésimo. Podendo ainda esticar um pouquinho aí para o décimo de milésimo, para o centésimo de milésimo e no máximo o milionésimo, que seria a sexta casa decimal. Tranquilo? Observe que o nome dessas posições indica claramente a quantidade delas, que há em uma unidade. Foi o que nós vimos, né? Aí o milionésimo, depois do milionésimo seria décimo de milionésimo, depois centésimo de milionésimo e assim sucessivamente. Se cada 100 milésimos for dividido por 10, serão obtidos os milionésimos, que nós já vimos aí que é a nossa sexta casa. E se dividirmos cada milionésimo por 10, seriam aí décimos de milionésimo. Da mesma forma, podemos continuar com os outros. A leitura dos números decimais, pessoal, ela é feita pela união da parte inteira do número, expressa antes da vírgula, e a quantidade de casas decimais, que é o que vem depois da vírgula, que corresponde à parte fracionária, como décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e assim sucessivamente, como nós já citamos aqui. Vamos ver agora alguns exemplos. Para melhor compreender, veja abaixo alguns exemplos. Aí nós temos aí, letra A, 0,1. Qual seria a leitura matematicamente correta para esse número, certo? Inicialmente, nós vamos ler a parte inteira, quando ele for um algarismo significativo, certo? E, após isso, nós faremos a leitura da parte decimal de acordo com a casa em que se encontra o último algarismo. Por exemplo, como aí antes da vírgula nós temos 0 e não é um algarismo significativo, então nós não vamos ler essa parte inteira. Eu vou ler só a parte decimal, que seria 1
como é apenas uma casa, 1/10. Então, essa seria a minha leitura matematicamente correta desse número. Tranquilo? Na letra B, nós temos agora 0,01. Novamente, a parte inteira é um algarismo que não é significativo, ele não tem um valor, que é o zero. E agora, na parte decimal, nós temos aí duas casas decimais. Então, a segunda casa decimal, que nós já vimos, é o centésimo. Então, como seria a leitura correta desse número aí? Seria 1/100. Por quê? Porque termina aí na segunda casa decimal. A letra C, 0,35. Qual seria a leitura correta desse número? Novamente, não tem parte inteira, então vou ler só a parte decimal. Novamente, ele termina na segunda posição, na segunda casa decimal, então a casa dos centésimos. Então, faço a leitura do número, acrescentando aí o centésimo, como seria 35 centésimos. Próxima alternativa, próxima letra. Nós temos aí 0,125. Novamente, parte inteira não é significativa, é o zero. E aí, nós temos três casas decimais. Já vimos que a terceira casa decimal é a chamada milésimo, casa dos milésimos. Então, faço a leitura normalmente desse número, 125, e acrescento a palavra milésimo. Então, a leitura desse número seria 125 milésimos. Observem agora a letra E, já tem algo diferente. O que é o diferente nessa letra aí, nessa alternativa? Eu já tenho um algarismo significativo na parte inteira, na parte antes da vírgula. Como é que eu vou fazer? Professor, eu vou ler duas unidades? Não, você vai ler o número normal e acrescentar inteiros. A parte inteira a gente sempre lê normalmente acrescentando a palavra inteiros. Então, no caso, seria como aí? 2 inteiros, e como a parte decimal aí só apresenta uma casa, casa dos décimos. Então, seria 2 inteiros e 1/10. Percebam que é muito fácil fazer a leitura, certo? Eu preciso ter somente a noção aí da quantidade de casas decimais e a nomenclatura de cada uma dessas casas decimais. A letra F, 1,50, certo? Então, novamente, a parte inteira é algo significativo, então eu vou ler 1 inteiro. Na parte decimal, nós temos duas casas, a segunda casa é a casa dos centésimos, então ficaria aí a leitura correta, 1 inteiro e 50 centésimos. Tranquilo? Letra G, já é um número assim com quantidade de casas decimais maior, seria já algo mais interessante. Como é que eu faço a leitura desse número? Parte inteira, nós temos aí o 45, então seria 45 inteiros. Já na parte decimal, nós temos aí 4 casas decimais. Como é chamada a quarta casa decimal? Décimo de milésimo, certo? Décimo de milésimo. Então, como seria a leitura correta? 45 inteiros, 3.651 décimos de milésimo. Tá aí. Tranquilo? Uma outra forma de lermos um número decimal é como se ele não tivesse vírgula, acrescido da palavra décimos, se ele contiver uma casa decimal, centésimo, se ele contiver duas casas decimais, milésimo, se tiver 3 casas decimais e assim por diante, e assim sucessivamente, certo? Professor, essa forma é comum? Não, não é tão comum, mas é uma forma correta também matematicamente de fazer a leitura desses números, certo? Professor, onde é que a gente encontra mais essa leitura aí? Mais é em concurso, pessoal. Essa aqui ela é utilizada mais em concurso, porque é uma leitura, como eu já falei, que não é tão usual, então ele quer saber, testar realmente se o candidato está com afinidade naquele determinado conteúdo. Então, ele vai fazer de tudo para tentar tirar você do foco, certo? Então, fique ligado nisso aí. Por exemplo, essa letra A, como é que eu faço? Eu esqueço que tem vírgula. Como a parte inteira é zero, então eu vou ler só a parte decimal, 6 décimos. Vamos ver algo mais interessante agora, letra B. A letra B já tem parte significativa antes da vírgula, que é o 23. Como é que eu faço a leitura? Eu esqueço que tem a vírgula e leio o número normalmente. Qual seria esse número? Quando eu tiro a vírgula, fica 234.
Então a leitura tem que ser essa, 234. Aí eu só verifico qual casa decimal terminou. No caso aí seria a primeira, casa dos décimos, então a leitura correta seria 234 décimos. Entenderam? Novamente, eu retiro a vírgula, faço a leitura do número completo, acrescentando somente a casa do valor posicional que ele se encontra lá nos decimais, na parte decimal. Tranquilo? Outro exemplo, 8,73. Da forma usual, nós leríamos 8 inteiros e 73 centésimos. Mas nessa outra forma, como poderia ser lido esse número? Tiro a vírgula, ficaria qual número? 873, certo? Verifico que o 3 se encontra na segunda casa decimal, casa dos centésimos, então a leitura completa seria 873 centésimos. Mais um exemplo aí, letra D, já tem uma quantidade de casas decimais maior. O número antes da vírgula, a parte inteira, é considerável, então vou ter que lê-lo. Retiro a vírgula, fica qual o número? 5.289. Como termina na terceira casa decimal, casa dos milésimos, então seria 5.289 milésimos. Perceberam a diferença entre um e outro? Muito bem, então vamos lá. E aí nós temos alguns exemplos, certo? O nosso primeiro exemplo aí, ele diz o seguinte: complete o quadro abaixo, certo? Nós temos aí uma tabela com duas colunas, onde a coluna da esquerda é a forma representada com algarismos e a coluna da direita a forma de representar por extenso. Então, na primeira linha aí nós temos o número 1,3. Como é que eu escrevo isso aí por extenso? Como são duas maneiras de escrever por extenso, corretamente, né? Na verdade, existem várias. Nós estamos focando aqui em duas. Mas nosso foco maior será naquela primeira que nós vimos, beleza? Lendo a parte inteira e a parte decimal separada. Então, como seria essa leitura desse número aí? 1,3 seria 1 inteiro e 3 décimos. Já na segunda linha, nós temos o contrário. Eu já tenho uma leitura por extenso, 18 milésimos, e quero saber como seria a representação com algarismos. Então, vejam pela leitura que não tem parte inteira. Só tem a parte dos milésimos, certo? Parte dos milésimos. Mas milésimo é qual casa decimal? Lembrando da ordem, décimo, centésimo, milésimo, é a terceira. Então eu tenho que ter 3 casas decimais. Como o número é formado apenas de 2 algarismos, o 18, o 1 e o 8, para completar a terceira, eu tenho que completar com 0. Professor, eu vou completar com 0 antes do 18 ou depois do 18? Como é 18 milésimos, então o 0 deve ser acrescido no início, antes do 18. Então ficaria 0,018 milésimos. Belezinha? Terceira linha, aliás, nós temos aí o número 0,007, né? Nosso detetive aí, James Bond, 0,007. Como seria a leitura matematicamente correta desse número? Não tem uma parte inteira considerável, então vou analisar só a parte decimal, só tem um algarismo que é o 7 e encontra-se na terceira casa, na casa dos milésimos. Então seria aí 7 milésimos. Quarta linha, nós temos 15,3. Observe que nós já temos agora uma parte considerável, parte significativa antes da vírgula, que seria aí no caso o 15. Então eu teria que ler 15 inteiros. E a parte decimal só tem uma casa, a casa dos décimos. Então, 15 inteiros e 3 décimos. Professor, eu poderia botar da segunda maneira 153 décimos? Poderia, tranquilo. Já falamos que existem essas duas maneiras, né? Mais usuais, mais comuns de ser usado. Então, pode ser usada sem problema. Então, ficaria aí 15 inteiros e 3 décimos. Na nossa quinta linha, nós temos aí por extenso 93 centésimos. Observe novamente que não menciona parte inteira, então quer dizer que a parte inteira aí é igual a 0. E fala de centésimo, então 2 casas decimais. O número que ele nos apresenta é 93, já apresenta igual quantidade de casas decimais, 2, então não teria problema de representar, ficaria 0,93
escrevendo aí com algarismos. O próximo, 0,28, seria 28 centésimos, duas casas. Eu vou dar uma acelerada aqui, pessoal, por conta do nosso tempo. A próxima, 6 inteiros e 4 centésimos, duas casas decimais. E por fim, 12 décimos. Agora observe, décimos, só uma casa decimal. Mesmo não falando em parte inteira, como o 12 tem 2 algarismos, eu sei que um desses algarismos tem que ficar antes da vírgula. Então ficaria aí, no caso, 1,2, beleza? Uma outra maneira, pessoal, de você fazer essa leitura sem a chance de cometer um erro é utilizando uma tabela como essa. Ó. Tabela que foi muito comum para a gente quando nós aprendemos a fazer a leitura lá dos números naturais, certo? Ó, observe aí que antes da vírgula nós temos aí a ordem das unidades, das dezenas, da centena, teria mais dezena de milhar, unidade de milhar e assim sucessivamente, né? Várias ordens, várias classes. Após a vírgula, a ordem dos decimais, décimos, centésimos, milésimos, certo? Então, você pode toda vez utilizar uma tabela como essa para fazer a representação e, consequentemente, conseguir fazer a leitura sem cometer algum erro. Que eu, particularmente, professor Itaécio, utilizo bastante essa tabela, beleza? Então, vamos lá. Escreva por extenso os seguintes números. Eu vou fazer uso da tabela, então eu vou aqui para uma tabela auxiliar, ó. Nós temos aí o primeiro número, 3,25, ó. Observem na tabela que já encontra-se a vírgula, então eu vou só seguir a ordem. Antes da vírgula é o 3, depois da vírgula 25. Então, como seria feita essa leitura aí? Essa leitura seria 3 inteiros e 25 centésimos. A letra B, nós temos aí 6,2. Então, acrescentando na tabela, ficaria assim. Terminaria na parte decimal nos décimos, então a leitura correta seria 6 inteiros e 2 décimos. E assim sucessivamente, ó. 7,09. Então, 7,09 termina aí na casa dos centésimos. Então, a leitura seria 7 inteiros e 9 centésimos. Tranquilo? E assim você faz as demais alternativas, ó. 1 inteiro e 302 milésimos. 20 inteiros e 1 centésimo. 44 inteiros e 4 milésimos. E, por fim, a letra G, 71 centésimos. Tranquilo? Então, como vocês estão começando, para não correr o risco de errar, façam valer essa tabela, utilizem mesmo, rabisquem ela na prova, no caderno, sempre que for preciso, construam a tabela e acrescentem os valores. Agora nós vamos ver um pouco aí da comparação de números decimais. Estabelecer relação de ordem entre os números é determinar qual deles é maior e qual é menor, ou se eles forem iguais, não é isso? Agora veremos como fazer isso com os números decimais. Primeiro, consideramos os valores posicionais inteiros, ou seja, primeiramente nós devemos comparar a parte inteira, aquela antes da vírgula, certo? Ou seja, a ordem das unidades, das dezenas, das centenas e etc. Depois, os valores posicionais decimais. Depois de analisar a parte inteira e eu chegar à conclusão que eu não sei quem é o maior, é que eu vou analisar aí a parte decimal. Vou comparar primeiro os décimos, depois os centésimos, por fim os milésimos. E assim sucessivamente. Claro que nós estamos falando uma comparação ordem a ordem, mas você poderia fazer simplesmente como é que eu posso dizer? Você poderia fazer um arredondamento do número, como assim, professor? Por exemplo, se eu tenho o número 342, eu poderia arredondar para 340 ou para 300 e fazer a comparação com outro número, certo? Então, começamos comparando cada valor posicional da esquerda para a direita. Isso significa que a prioridade está sendo dada aos mais significativos, ou seja, aos números inteiros. Aí nós temos um exemplo, ó, os números 10,45 e 3,28. Quem é maior? Usando essa tabelazinha aí, ó, para comparar dígito por dígito, ordem por ordem, nós temos, claro, observem, sempre eu vou utilizar vírgula abaixo de vírgula, para não correr o risco de comparar as casas erradas, pessoal. Certo? Eu não posso, por exemplo, comparar a classe das unidades em um número e a classe das dezenas no outro.
Eu tenho que comparar sempre unidade com unidade, dezena com dezena e assim sucessivamente, certo? Então, ó, verificando aí, ó, você pode ver que a parte inteira do primeiro é 10 e a parte inteira do segundo é 3. Então, obviamente, 10,45 é maior do que 3,28. Ora, mas e se nós formos comparar dois números onde a parte inteira dos mesmos são iguais? Por exemplo, 2,3089 e 2,316. Quem é maior? Novamente, eu vou usar aí a tabela para comparar dígito a dígito, ordem a ordem. 2 com 2, 3 com 3, 0 com 1, 8 com 6 e o 9 que não tem correspondente no segundo número, certo? Então, se você for comparando, ó, nós temos aí, primeiro, nas unidades, ó, o 2 ele é igual ao 2, então é inconclusivo, eu não posso dizer quem é o maior. Na classe aí das dezenas, ou dos décimos, aliás, que já é parte decimal, 3 é igual a 3, então também não posso chegar a nenhuma conclusão. E aí eu vou para a classe dos centésimos. Ó, observe que 0 é menor do que 1. Então, obviamente, o número 2,316 é maior. Professor, eu poderia fazer de uma outra maneira? Poderia. Observe que o primeiro número ele tem 4 casas decimais e o segundo número tem apenas 3. Então, você poderia completar aí, ó, a quarta casa com 0 e aí ia comparar o número por completo. Quem é maior? 3.089, que é o primeiro, aqui, ó, ou o segundo, que é 3.160. Então, obviamente, 3.160 é maior. Logo, o número 2,316 também é maior do que o 2,3089. E aí nós temos alguns exemplos aí, ó. Primeiro, a professora pediu que cada grupo de aluno escrevesse um número decimal em um cartão. O número deveria ser menor que um número inteiro e ter até 3 casas decimais. Ganharia o aluno do grupo que escrevesse o maior número. Veja os números escritos pelos alunos do grupo de Isabel. O André escreveu aí 0,009, o Arthur 0,99, a Isabel 0,9 e o Lucas 0,09. De acordo com os números inscritos, o aluno que ganhou o sorteio foi. Ele quer saber qual o maior dos 4 aí, ó. Então vamos fazer aqui o uso da tabela, para comparar dígito por dígito. Coloquei dígito embaixo de dígito, o seu correspondente, obviamente. Eu e o professor Itaécio aconselho que vocês sempre completem as casas decimais, onde não tiver com 0, e aí fica fácil de comparar, ó. No primeiro aí, observe que nós temos 0 na frente, então você pode desconsiderar. Então esse número é como se fosse o 9. Aqui no segundo eu só posso cortar o 0, então já fica 990, que é maior do que 9. E assim sucessivamente, se eu cortar o 0, eliminar o 0 aqui, fica 900, aqui fica, opa, tem mais um 0, 90. Então qual é o maior desses números? É o 9, o 990, o 900 ou o 90? Obviamente, 990, então a resposta correta aí seria o Arthur. Tranquilo? Só mais um exemplo aí para a gente finalizar de comparação. Nós temos aí, colocando-se em ordem crescente, lembrando que ordem crescente é sempre do menor para o maior, os números abaixo encontram. Aí nós temos aí 5 números, o X, o T, o Y, o W e o Z. Então, novamente, eu vou fazer uso da tabela, certo? Colocar um abaixo do outro, respeitando as suas ordens, então vírgula embaixo de vírgula. Em terceiro passo, o terceiro passo seria completar as casas decimais com 0, ó, e aí eu vou comparar. Onde tem 0, aqui eu posso eliminar, fica 20. Onde tem 0 na frente eu elimino, fica 25. Aqui só posso eliminar um 0, fica 200. Aqui um 0 fica 120. E por fim, o último número, ó, eu posso eliminar aí 3 zeros, fica 1. Então, como é ordem crescente, do menor para o maior, quem seria o menor? 20, 25, 200, 120 ou 1? Obviamente, 1. Depois vem o 20, depois o 25, 120 e por fim 200. Então, a alternativa correta aí seria letra B. Certo? Tranquilo? Pois bem, galera, com isso nós finalizamos a aula de hoje, certo? Que visava
o aprendizado aí da leitura por escrito, por extenso, né, dos números decimais e vice-versa, da leitura eu escrever com números, e vimos também aí a questão da comparação dos números decimais, que eu devo seguir aí alguns critérios, né? E o que eu mais aconselho vocês é a utilização dessa tabela, colocando sempre vírgula abaixo de vírgula, que aí fica mais fácil de comparar os números, claro, completando as casas decimais. Tranquilo? Galera, com isso eu me despeço de vocês por hoje. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, tamo junto, é nóis. Fui!